Justiça em Família, original Netflix, protagonizado por Jason Momoa, é a história de um homem completamente destroçado após a sua esposa morrer devido a uma disputa política entre empresas de remédio, né? Enquanto precisa proteger a sua filha, ele também tenta provar que tá certo na situação, que a esposa dele teve a morte acelerada por conta disso, mesmo que toda essa situação deixe um rastro de confusão, destruição, seja o que for pelo caminho. O filme é audacioso ao tentar lidar com vários gêneros ao mesmo tempo e também ao buscar fazer grandes reviravoltas ao longo da história. Quase nunca os roteiristas buscam fazer o simples, pelo contrário, estão sempre procurando justificar um certo absurdo, um absurdo controlado, mas ainda um absurdo. A trama se torna um imbróglio sem tanta consistência, e consistência seria fundamental para sustentar tantas curvas que o texto vai propondo durante o desenrolar da sua jornada. O fracasso do filme está em buscar o drama para justificar a ação, mas jamais dar real peso a nenhum nem outro. O drama pesa demais no emocional e esquece de elementos fundamentais para que se prolongue por toda a história, como por exemplo, simplesmente os personagens conversarem sobre aquilo dali, conversarem sobre o problema central de tudo que está acontecendo, e eu acho que o mais legal é que a câmera poderia passar um tempinho mais com cada um deles para que a gente entendesse, ou pelo menos que a gente pudesse sugerir melhor o que eles estão sentindo. E a ação, coitada, se vista isolada é um mérito gigante dos dublês, mas que para por aí, sem a força real que poderia ter, ela jamais consegue passar de algumas cenas bem isoladas. A proposta era a seguinte: o drama vai ser tão bom e a ação vai ser tão bem feita que essa gangorra iria justificar o filme, né? Iria deixar o filme completamente recheado. Porém, de novo, a ação para antes mesmo de ficar boa e o drama é muito apelativo. Uma ação mais contínua, apostar ali no modelo non-stop e na escalada da urgência faria o drama sequer precisar ser percebido, como por exemplo acontece em filmes como John Wick e Anônimo. E isso tudo é uma pena, porque o filme ele tem boas ideias, principalmente se pararmos para discutir a sério a sua grande reviravolta ali, que tem mais ou menos ali na virada pro terceiro ato. Mas ideia é só intenção, e filmes julgados pela intenção é quase como uma espécie de caridade com aqueles que nos deveriam entregar tudo prontinho pra gente simplesmente gostar, né? A execução da boa ideia é uma faca de dois gumes, tá? Ela realmente fecha diversos buracos deixados ao longo da jornada do pai e da filha, mas abre diversos outros no que tá por vir, na jornada que tá por vir. Então, uma coisa sai pela outra. Jason Momoa, né, o protagonista, não consegue convencer no arquétipo do bom gigante, a voz não combina, o peso que ele dá ao personagem também não combina, e o ator apenas brilha em momentos muito isolados. O estilo dele cairia melhor se o filme se assumisse como uma ação de fato, né? Uma ação sem freios, uma ação que eu falei agora há pouco. Como é impossível vê-lo durante as cenas de ação, inclusive, é bem interessante assimilarmos que elas pertençam mais aos dublês, né, que de fato ali ao ator, o que piora a situação dele, porque além dessas cenas de ação, só há realmente uma boa cena que ele participa ali, que é quando seu personagem tenta chorar escondido ali num hospital quando vê que a sua esposa morreu, né? Isso é curioso porque ele e o diretor, o Brian Andrew Mendonça, sempre trabalharam juntos. Ora o Momoa dirigiu filmes que ele produziu, ora o Momoa produziu filmes que ele dirigiu, enfim, sempre tem essa troca, ou seja, tudo estava entre amigos, né, o que deveria dar ao Momoa tranquilidade para entregar um personagem um pouco diferente do que ele costuma construir. A atriz, a Isabella Merced, que faz aí a filha dele, essa sim aparece bem, nos entregando duas personagens diferentes, uma mais singela e uma outra mais assertiva, ao passo que a história precisa que ela mude. A segunda personagem, inclusive, promove bons momentos ao filme e dá várias falsas esperanças que a história poderia dar uma guinada, né? Que realmente algo iria engrenar. Só que o texto não permite que ela saia apenas dessa esperança. É muito difícil comprar o que o roteiro tenta vender, e isso é primordial para muita coisa funcionar nesse filme. Justiça em Família acaba saindo desajeitado, desorganizado e mas muito superficial, principalmente nos temas que busca abordar. Não dá para aceitar a tramóia política que traz, não dá para aceitar as críticas ao assunto da saúde, é mais difícil ainda aceitar a relação entre pai e filha, e quando tudo começa a fazer um pouco de sentido em alguns aspectos desse, o roteiro busca ir para outro lado,
criando uma nova maneira de enxergar a narrativa e sem tempo algum para conseguir se reconstruir nesse novo modelo. Ele trouxe a reviravolta tão tarde que já não dava mais pra gente se assentar, digamos assim. Em resumo, cara, o texto ele não conseguiu costurar a própria investida final. Ele não conseguiu fazer aquilo pertencer à sua própria história. Justiça em Família é uma boa pedida, sabe? Uma pedida interessante para quem quer se envolver com a trama que parece complexa, mas sem precisar prestar atenção alguma e mesmo assim entender absolutamente tudo. Fora isso, nada mais se salva. A bagunça do filme o coloca mais próximo dos antigos home videos, os filmes lá de locadora da década de 90, que passavam completamente despercebidos pela maioria das pessoas, o que não acontece dessa vez porque ele estreou na Netflix, né? Então, ele é aquele tipo de filme que estaria ali no chamado home video. É impressionante como aquilo que não aparece na história, tudo aquilo que tá, de alguma forma, pertencendo ao todo, mas que nunca é trazido pra frente, parece bem mais bacana do que os roteiristas escolheram pra colocar aqui como plano principal. É muito difícil comprar tudo que acontece no filme, muito difícil, apesar das boas ideias. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.